Olá, turma. Estamos aqui iniciando mais uma aula de educação física. Esse é o nosso oitava aula, nosso oitavo encontro. E hoje teremos como tema as lutas e os jogos de oposição. Na aula de hoje, a gente vai reconhecer a aplicação, das lutas no contexto da educação física e também dos jogos de oposição. Vamos diferenciar, as lutas e as brigas e reconhecer o valor cultural das lutas e sempre repudiando a questão da briga, o fato da briga. Vamos conhecer e vivenciar um pouco das lutas e conhecer as artes marciais praticadas aqui no país de forma teórica, obviamente. Vamos aqui para dar início à nossa aula, a gente vai ver um pouco sobre a origem da prática das lutas, E as lutas elas foram originadas na busca dos seres humanos por recursos para a sobrevivência. Não há uma data que estabeleça o início dessa prática, porém há marcas registradas nos povos das antigas civilizações, como no caso dos egípcios e também na civilização da Babilônia. No Egito, por exemplo, a pintura de lutas no período de 2400 anos antes de Cristo. E também há registros de cerca de 15 mil anos atrás que desenhos foram encontrados nas cavernas da França, assim também como nos povos sumérios acadianos no ano de 3000 a.C. E com o passar do tempo, essa prática passou a ganhar grande destaque e fez parte dos jogos da antiguidade, que foram os primeiros Jogos Olímpicos lá na Grécia Antiga, no ano de 776 a.C. As lutas praticadas na Grécia Antiga eram o pancrácio, o pugilato e a luta grego-romana. A luta grego-romana ela fazia parte do pentatlo. Força física e estratégia eram duas das principais qualidades que um atleta de luta grego-romana deveria ter para ser bem sucedido nos tempos iniciais desse esporte. E um fato curioso é que na época os atletas lutavam nus e com uma mistura de azeite de oliva e terra espalhados pelo corpo. E o objetivo era derrubar o adversário 3 vezes, O que era considerado a queda? Era quando o oponente tocava as costas, ou o ombro, ou o tórax no solo. Já na era moderna, os norte-americanos também possuem um grande destaque quando se trata da história dessa modalidade de combate, Pois essa prática ela era realizada em várias atividades populares, em várias atividades militares e também em feiras que eram realizadas por eles. A primeira vez que ocorreu um torneio no país foi em 1888, na cidade de Nova York. Em síntese, antes usada como recurso para a sobrevivência, a luta atualmente ela é utilizada para a prática de exercícios ou como um esporte e também como um artifício de defesa. Aqui a gente vai falar um pouco sobre as lutas na cultura do movimento humano, Os conhecimentos de lutas eles variam, mas existem conceitos que são iguais em todas elas, como o conceito de esquiva, ataque, defesa, rounds, entre outros. Cada luta possui uma época e um local onde se originou, bem como também uma evolução histórica própria. No entanto, o desenvolvimento de algumas modalidades cruza no tempo e espaço com outras. Em algumas, a origem é difícil de ser definida. Os termos artes marciais e lutas fazem parte da cultura do movimento humano. Podemos reconhecê-los tanto nas culturas milenares quanto nos movimentos de proteção e defesa encontrados desde a pré-história. O substantivo luta, do latim lucta, significa combate, com ou sem armas, entre pessoas ou grupos, disputa.
A expressão arte marcial é uma composição do latim arte, conjunto de preceitos ou regras para bem dizer ou fazer qualquer coisa, e martiale, que é referente à guerra, bélico, relativo aos militares ou aos guerreiros. Portanto, é importante distinguir esses dois termos de significado e emprego muito próximos, mas que nem sempre devem ser usados para a mesma finalidade. As lutas elas foram adaptadas para serem desenvolvidas na forma de competições, sendo viabilizadas para serem praticadas por pessoas alheias aos preceitos fisiológicos e aos significados culturais relacionados. A maioria das modalidades dos esportes de lutas que conhecemos hoje estão elevadas a um estado esportivo que descaracteriza o próprio conceito de arte marcial. Entende-se que luta é um termo que pode ser empregado de forma geral a todo combate entre dois ou mais indivíduos, dotados estes de treinamento especial para luta ou não. É provável que a luta tenha surgido nos primórdios das civilizações humanas, junto com as necessidades do homem de defender-se de inimigos ou até de animais, ou ainda de atacar ou caçar com mais eficácia. Aqui a gente falar um pouco sobre os jogos de oposição. Esquecemos muitas vezes que as lutas não se resumem apenas em técnicas. Elas também ensinam seus praticantes a disciplina, valores como respeito, cidadania e ainda buscam o controle, o autocontrole emocional, o entendimento da história da humanidade, né? A filosofia que geralmente acompanha a sua prática e, acima de tudo, o mais importante, que é o respeito pelo próximo. Os jogos de oposição têm como identidade as mesmas características dos esportes de combate praticados desde o início das civilizações. Alguns desses jogos continuaram ao longo do tempo sendo utilizados de forma simples e como características de cultura local. Já outros adquiriram uma forma institucionalizada, tornando-se esportes e lutas dos quais hoje conhecemos. A gente vai ver que os jogos de oposição ele tem como característica o ato de confrontação que acontece entre duas ou até mais pessoas, né? Ou pode ser até grupos. O seu objetivo é vencer o adversário, impor-se fisicamente ao outro, com respeito às regras, né? E também, acima de tudo, assegurando a segurança de todos, né? Que estão envolvidos durante a atividade. Durante a vivência dos jogos, a pessoa está sendo estimulada a trabalhar os aspectos cognitivo, socioafetivo e motor. Dessa forma, a atividade ela visa contribuir para o desenvolvimento integral de cada pessoa. A gente tem recursos motores, que é assegurar um bom desenvolvimento da postura e da base, controle de equilíbrio, a coordenação dos movimentos, tirar, empurrar, aprender, levar, tocar, arrastar, evitar, levantar, imobilizar, voltar. São alguns recursos motores. A gente tem também alguns recursos cognitivos, que é exatamente elaborar estratégias, construir, apropriar-se das regras de funcionamento, avaliar, decidir, observar, reconhecer, comparar, tudo isso, né, são recursos cognitivos e recursos socioafetivos, que é dominar as emoções, canalizar sua agressividade, respeitar, né, as regras, respeitar o seu adversário, aceitar a derrota, né, e acima de tudo, respeitar o próximo, né, respeitar o outro. E a gente também tem uma classificação para esses jogos de oposição, certo? A gente tem três grandes grupos, que são o primeiro grupo é os jogos que aproximam os combatentes, né? São os jogos que mantêm um contato direto de corpo a corpo.
onde a gente pode empurrar, desequilibrar, projetar e imobilizar o oponente. A gente tem os jogos também que mantêm uma certa distância do adversário, né? Esses têm como característica não manter um contato direto com o adversário. Esse contato se dá no momento da aplicação de uma técnica, certo? E a gente tem, por último, os jogos que utilizam um instrumento mediador, né? Que são alguns jogos que utilizam um material para intermediar o combate entre os adversários. Aqui a gente tem alguns exemplos dos jogos de oposição. Se a gente fosse classificar cada atividade dessa forma, aqui a primeira, a gente vai no mini sumo. O mini sumo, se a gente fosse classificar, ele estaria, né, no primeiro grupo, né, que seria aquele contato, onde aquela atividade de combate que tem um contato direto com o seu adversário, né? Ó, a gente tem mini sumo, tem as luta de cócoras, né? Temos também o cabo de guerra, o cabo de guerra humano, no caso aqui, dessa figura. Temos uma atividade aqui que é bem interessante, que eu utilizo muito nas minhas aulas práticas, que é essa luta de pé com pé, né? Temos esse outro jogo, ó, a bola é minha, que é onde os dois adversários estão de posse de uma bola e vence quem conseguir ficar com aquela bola sozinho, né? Ele tem que retirar a bola da mão do adversário. Os dois estão de posse da bola ao mesmo tempo e o objetivo é fazer com que o adversário solte a bola, ficando somente com uma pessoa. Temos esse outro jogo aí, ó, que é a garrafa é minha, que os alunos eles estão amarrados, né, pelo tornozelo, através de pode ser uma faixa, uma corda, cadastro, né? E o objetivo é pegar a garrafa antes do seu colega, né? Fazer com que o seu colega sinta dificuldade de chegar até a garrafa dele. Então esses são alguns exemplos de jogos de oposição. E uma curiosidade é que um desses jogos de oposição eles teve um grande destaque, né, na história das Olimpíadas, na história dos Jogos Olímpicos, o cabo de guerra, né, ou também como eram conhecidos, jogos de corda. Ele foi uma modalidade esportiva por equipes disputadas, né, nos Jogos Olímpicos entre o ano aí de 1900 até 1920, né, em Paris em 1900 e sem o critério de atletas defendendo seus respectivos países, inicialmente o cabo de guerra era disputado por clubes, tornando possível um país conquistar mais de uma medalha. Isso aconteceu em 1904, quando os Estados Unidos conquistou os 3 primeiros lugares, e em 1908, quando o pódio foi ocupado apenas por equipes britânicas, e apenas homens podiam participar dessa modalidade. Pronto, em seguida eu listei aqui 6 fundamentos básicos das lutas, né, o que são dos esportes de combate, que seria o enfrentamento físico, as regras, oposição entre os indivíduos, objetivo centrado no corpo da outra pessoa e ações de caráter simultâneo e a imprevisibilidade e consequentemente a previsibilidade, certo? Vamos aqui. O enfrentamento físico, né? As lutas elas exigem um certo nível de enfrentamento e contato entre as pessoas, que isso vai variar, né, de acordo com a modalidade, né? A gente tem alguma, como a gente viu nos jogos de oposição, as lutas elas também se classificam em curta distância, média distância ou com algum objeto, né, que faça a intermediação entre essas lutas, como é o caso da esgrima, né? Aqui a gente tem duas lutas, ó, no caso o judô, que é onde tem esse rapaz fazendo uma técnica, no outro rapaz com o kimono azul, e aqui a gente tem a figura do boxe, né, que é uma luta de média e curta distância.
em seguida, as regras, né? Existem regras muito bem organizadas para cada modalidade e para que possam realizar as diferentes práticas de luta, mantendo sempre a segurança de todos, certo? Uma das coisas fundamental entre as lutas que é exatamente a segurança, não só a minha, mas também a do meu adversário, certo? Nas lutas, as pessoas se enfrentam em caráter de oposição uma à outra, por meio de objetivos que variam de acordo com a modalidade. Por exemplo, no Taekwondo, busca-se atingir parte do corpo do oponente para pontuar. No Jiu-Jitsu, pode-se aplicar um golpe de estrangulamento no pescoço para finalizar a luta. E conforme a luta, há inúmeras outras possibilidades existem, ok? O objetivo centrado no corpo da outra pessoa, né? Esta é talvez uma das suas maiores características, pois a diferença das demais práticas corporais, em nenhuma outra o objetivo principal é a outra pessoa, né? E algumas lutas, como é o caso do sumô, é, é de fato a prova viva de que o, o objetivo maior é o corpo dessa pessoa, é centrar a atenção no corpo dessa pessoa. Ações de caráter simultâneo. Nas lutas, ambos os indivíduos que estão se enfrentando realizam ações tanto de defesa quanto de ataque de forma simultânea. Não há diferenciação no espaço e tempo dessas ações, né? Tudo acontece ao mesmo tempo, certo? A gente vê muito isso no golpe, ou a gente vê muito isso no boxe. Quando um boxeador lança um ataque, às vezes acontece de o seu adversário também lançar o mesmo ataque, né? Como a gente tem aqui na figurazinha descrevendo bem essa ação. A imprevisibilidade. Nas lutas não é possível estabelecer como irão ocorrer todas as ações, com uma certeza absoluta. A qualquer momento no combate é possível ser surpreendido com uma ação como um chute, um soco, uma queda, né? São alguns exemplos. Ainda é possível que a luta se encerre antes do tempo máximo permitido. No caso do judô acontece muito isso, né? Tem um tempo que é o tempo limite para a luta ser desenvolvida. E aí, quando um dos atletas efetua uma técnica em que ela teve uma perfeição e o adversário veio atingir o solo com as costas, né? Isso aí é considerado um ippon, o que acaba a luta. Então a gente viu vários exemplos, né, durante as Olimpíadas de que lutas que não passaram nem de um minuto, no caso do judô. Como outro exemplo também é a questão das lutas do jiu-jitsu, né? Que às vezes os adversários encaixam uma técnica, uma finalização do jiu-jitsu que não teve como o adversário defender, e aí fazendo com que a luta se encerre, né, por conta do golpe que foi encaixado antes do tempo. Assim também como a imprevisibilidade, há também a previsibilidade, certo? Se os adversários se enfrentarem bastante em diversas ocasiões, meio que vai ficar capaz de prever alguns movimentos, né? Então isso acontece muito, muito mesmo com os lutadores de boxe, né? Os lutadores de boxe, eles já têm, os mais experientes já têm uma vasta noção da postura, do movimento corporal, né? E já sabe ler, consegue ler os adversários antes de enfrentá-los, né? E vamos falar um pouco das lutas e das artes marciais.
As lutas e as artes marciais apresentam em suas origens características atribuídas à sobrevivência, ao exercício físico e ao treinamento militar, né, à defesa e ao ataque pessoal, além das implicações das tradições culturais, religiosas e filosóficas. Com o surgimento de outras necessidades e o desenvolvimento de novas técnicas, o ser humano atribuiu outro significado às lutas. E hoje assistimos a um processo de esportivização das mesmas. Alguns aspectos podem ser utilizados para diferenciar lutas e artes marciais. As artes marciais são práticas corporais de ataque e defesa, podendo ser também caracterizadas como lutas. A principal diferença entre as duas é que os praticantes de artes marciais, principalmente as de origem oriental, consideram que os conteúdos da cultura de origem da atividade tenham uma orientação filosófica que determinam a sua diferença com as lutas. Atualmente percebemos que em boa parte dos filmes que assistimos sobre as lutas de origem oriental, a é preservada a imagem do mestre, o qual por sua vez possui uma postura de educador e ensina aos seus discípulos vários preceitos que vão além da própria prática da luta, ou seja, lições que servem para a vida. Então, como a gente pôde ver, as lutas e as artes marciais, né, tem essa pequena diferença, né? Além das técnicas de ataques, defesas, tudo que é praticado, né, durante a modalidade, nas artes marciais há todo um contexto cultural, histórico e filosófico, né, que é transmitido através do professor, do mestre, né? Então, tudo isso é, acrescenta, né, nessa prática, na modalidade nas artes marciais. A gente pode citar o judô como exemplo, né? O judô, ele é uma arte marcial que também é considerado como uma luta, né, um esporte de combate, onde as suas técnicas elas têm origem, né, a cultura japonesa, né? E algumas das técnicas de judô elas traduzem, trazem, né, uma ideia figurada, um sentido figurado. Por exemplo, tem uma técnica que chama Yamarashi, né? O significado dessa técnica é tempestade na montanha, né? Então é algo, um sentido figurado que é colocado transmitido através dessa técnica para que seus praticantes desenvolvam. E assim também como a gente vê muita da cultura japonesa, né, é, dentro do, da modalidade esportiva, né, não só pelas técnicas, mas pela forma de cumprimentar, né, o cumprimento ao entrar no dojo, ao entrar na área, na arena de prática, não é como a gente se cumprimenta, é exatamente como os japoneses se cumprimentam, né? Os braços próximos ao corpo e uma leve inclinação do tronco, né? Então, muito da cultura japonesa está dentro do judô, o que torna o judô uma arte marcial. Isso a gente vê também em outras modalidades, certo? Aqui a gente vai classificar as lutas. Existe uma grande quantidade de lutas no mundo todo, o que torna muito difícil o processo de ensino e estudo de todas. Sendo assim, existem algumas possibilidades de classificação que nos ajudam a estudá-las. Vamos conhecer a classificação das lutas a partir das diferentes distâncias possíveis na realização das ações: curta, média, longa e mista, certo? Nas práticas de curta distância, os golpes, as técnicas e as táticas a serem empregadas exigem maior proximidade entre os envolvidos. A maior ação desenvolvida é exatamente o agarrar, né? O fato de agarrar e as suas derivações, né? Vem torções, chaves, imobilizações, projeções. A gente pode citar como exemplo o judô, né? O jiu-jitsu, o sumô, a luta, a luta olímpica, o wrestling, né? Entre outras modalidades.
As lutas de média distância referem-se às modalidades que exigem uma maior distância entre os envolvidos em comparação com as lutas de curta distância. As ações predominantes são as de toque, seja com socos ou chutes, ou cotoveladas, certo? Ou joelhadas. Alguns exemplos, a gente tem o karatê, o kung fu, o boxe, o muay thai, o krav maga, o kickbox, entre outras modalidades. E as lutas de longa distância, como o próprio nome indica, né, essas lutas exigem uma maior distância entre os envolvidos. Para isso, é necessário haver algum tipo de implemento no desenvolvimento das ações, como uma espada, por exemplo, né? A gente tem alguns exemplos, que é a esgrima, que é utilizada uma espada específica, né, para sua prática, o kendo e algumas ações do Kung Fu, né, entre outras modalidades. No Kung Fu tem as práticas também com a espada, certo? E aí a gente tem as lutas de distância mista, né? Que é onde vai ter momentos em que vai ocorrer a curta distância, a média distância e até a longa distância, onde eu vou poder atribuir chutes, né? Então as lutas de distância mista misturam, faz um mix com todas essas outras modalidades, né? E a gente tem o maior exemplo de todos. O MMA é o melhor exemplo, né? Pois agrega tanto em ações de curta distância, com agarradas, finalizações e quedas, quanto de média distância, né? Como socos, chutes e joelhadas. E aqui a gente vai ver quais são as lutas e os esportes de combate que estão presentes nas Olimpíadas, certo? Nessa última edição dos Jogos Olímpicos, a gente teve o boxe, a esgrima, o judô, o karatê, a luta olímpica, né, que também é conhecida como grego-romana, e luta livre, né, são dois estilos, e o taekwondo, ok? O boxe, desde St. Louis em 1904, o boxe é modalidade olímpica. Dois pugilistas se enfrentam em um ringue e a luta pode terminar por nocaute ou por pontos. Os Estados Unidos da América, com 50 ouros, e Cuba, com 37, são os maiores campeões da modalidade. O Brasil teve um campeão na Olimpíada de Rio 2016, que foi o baiano Robson da Conceição, né? E a gente pode falar também, é, no caso do Brasil, né, que teve um grande destaque mundialmente com o boxe, com o Acelino Popó de Freitas, né? Fez um nome aí na, no boxe, né, para o Brasil. A esgrima é um dos esportes olímpicos desde a primeira edição da era moderna das Olimpíadas. A Itália se destaca com 49 ouros. O Brasil não tem conquistas ainda, mas a atleta Nathalie Moilhausen foi campeã mundial em Budapeste em 2019 na espada. Judô, a arte marcial com origem no Japão, foi disputado pela primeira vez nas Olimpíadas em Tóquio em 1964. E quem é o maior vencedor? Os japoneses, é claro, com um total de 37 ouros. O Brasil, porém, é forte nessa modalidade e já subiu ao lugar mais alto do pódio 4 vezes, né? A gente já teve 4 campeões olímpicos aí. O karatê se tornou um esporte olímpico recentemente e teve sua estreia na edição dos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Em 2020, foi realizado em 2021 devido à pandemia, com 80 atletas ao todo participando das disputas. Japão, França, Turquia, Irã e Austrália foram em busca das medalhas nessa modalidade olímpica. A luta, que é a luta grego-romana, né, como é conhecida, a luta está entre os esportes olímpicos desde Atenas em 1896. Há dois estilos, o grego-romano e o estilo livre. O segundo fez estreia em St. Louis em 1904 e somente
Os Jogos de Paris em 1900 não tiveram essa modalidade. No quadro de medalhas unificado, a União Soviética é a principal vencedora com 62 ouros e os Estados Unidos vêm em segundo lugar com 54. O Brasil até então nunca levou medalha em Jogos Olímpicos. Agora nós temos o Taekwondo, que entrou no hall de esportes olímpicos em 1988, na Coreia do Sul. Esse país, aliás, é o berço dessa arte marcial. Contudo, ela só foi valer medalha em Sydney 2000. O Brasil possui 2 bronzes e os sul-coreanos são os maiores campeões com 12 ouros. Vamos falar um pouco das lutas de origem brasileira, certo? Existem vários estilos de lutas diferentes e é claro que em várias tantas mundo afora teríamos lutas de origem brasileira, né? A gente vai ver alguns exemplos aqui. A prática das artes marciais é uma das modalidades esportivas mais antigas que a gente tem um registro, né? Ficando atrás apenas do atletismo. De fato, a prática de artes marciais sempre esteve ligada à história do ser humano, né? É a arte de se defender e defender os seus com os seus próprios punhos. Entretanto, não confundam saber lutar com brigar. Existem diferenças entre essas práticas, certo? A maior diferença entre luta e briga é que a luta possui regras e, acima de tudo, respeito ao adversário. Por muitas vezes, né, vestimentas adequadas e também uma organização que regulariza todas as modalidades. Enquanto as brigas não possuem regras, são movidas à base do ódio e raiva, com o único intuito que é de ferir e denegrir o adversário, né? Algumas lutas muito bem respeitadas no mundo das artes marciais nasceram no Brasil, como por exemplo a capoeira, muito conhecida em todo o mundo. Sem sombra de dúvidas, o estilo de arte marcial mais conhecido de origem brasileira, não apenas em território nacional, mas também conhecido no mundo afora, a capoeira teve origem no Brasil colônia, criada por escravos como uma forma de defesa. Proibidos de praticar qualquer tipo de luta, o que poderiam representar como uma maneira de afronta ou rebeldia, os escravos desenvolveram a capoeira mesclando dança à prática, por isso conseguindo praticar uma vez que os responsáveis pela vigia acreditavam que os escravos estavam apenas dançando e não praticando artes marciais. Outra modalidade que surgiu aqui no Brasil, que foi uma modificação de um estilo de luta já consagrado, o jiu-jitsu brasileiro surgiu de uma modificação feita pela família Gracie no tradicional jiu-jitsu japonês, adicionando novas regras e práticas. A família Gracie deu uma nova identidade à luta e com isso uma origem brasileira. É a segunda arte marcial, né, brasileira mais conhecida em todo o mundo e temida por grande parte dos adversários quando confrontada, por exemplo, em um ringue de vale tudo. Ela consiste em dominar totalmente os movimentos do adversário, independente do seu tamanho e força, se tratando então de uma luta baseada na defesa e não no ataque. Entre as principais lutas marciais de origem brasileira, não poderíamos deixar de fora uma luta de origem indígena, criada pelos Bacairi e povos do Xingu, no Mato Grosso. A Ruca Ruca ganhou grande fama graças ao UFC com um grande nome dos esportes, Anderson Silva, um dos grandes nomes, tendo aprendido com os próprios nativos da região. Diferente das lutas convencionais, essa é praticada com os atletas de joelho e com o objetivo de levantar e então levar o oponente ao chão. Quando fora de competições, o Ruca Ruca é usado como um ritual para testar a força dos jovens índios.
A luta marajoara ou agarrada marajoara, como também é conhecida, é uma luta de origem do norte do Brasil, no arquipélago de Marajó. E o objetivo dessa luta é projetar o corpo do seu adversário contra o solo, imobilizando ele. Por isso, comparada com Wesley, ela ganhou um reconhecimento mundial após Davidson Figueiredo, praticante dessa luta, né, ser campeão mundial no UFC, no peso mosca. E a gente pode concluir que as lutas existem em nossa sociedade desde os primórdios da humanidade, quando eram sinônimos de força física e predominância sobre outros homens. Todavia, já na Grécia Antiga, as lutas passaram a ser vistas como esportes, os quais poderiam ser premiados para os atletas que obtivessem as melhores performances, né? E atualmente agregam ainda mais valor pelo fato de representar um tipo de esporte que pode levar ao desenvolvimento social de atletas que se encontram em camadas menos favorecidas da sociedade, representando mais oportunidades, trazendo a melhoria na qualidade de vida, né, dessas pessoas. Ok? Então, aqui nós finalizamos a nossa aula de lutas. Espero que vocês tenham entendido um pouco de cada modalidade que foi apresentada nessa aula. E a todos um grande abraço, até a próxima.